Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Iago Cordeiro, colaborador do programa de residência pedagógica do curso de Geografia da UFVJM. Essa semana estamos com um tema muito bacana de discutir, um tema muito atual e que vai ser muito proveitoso. Iremos discutir sobre a pandemia e a influência dela nos processos econômicos mundiais. Bom, antes mesmo de ir diretamente ao nosso tema, a gente precisa entender um pouco o que é globalização econômica. E sendo bem curto e direto, a gente pode considerar que a globalização econômica é um processo econômico e social que estabelece a integração entre países distintos do mundo. Através da globalização, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais, sem restrições ideológicas. Aí vocês me perguntam, Iago, sempre a gente teve esse livre comércio, nunca tivemos essa questão de imposição ideológica? Aí eu respondo a vocês que não. Após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, com rivalidade entre os blocos capitalistas e socialistas, a Alemanha passou a ser dividida em duas partes. A parte ocidental ficou sendo capitalista de mercado e oriental socialista. Para impedir o livre mercado e que os cidadãos do país percorressem entre um lado e o outro, foi construído o Muro de Berlim. Este que foi derrubado em 1989 e que é o marco do processo de globalização econômica no mundo inteiro. A partir da queda do Muro de Berlim, foram deixadas para trás divergências ideológicas entre os países e começou uma grande expansão do livre mercado, da globalização mundial como um todo. A quebra dessa divergência ideológica contribuiu muito para o mercado mundial. Com isso, houve o aumento de fluxo de mercadorias e transações financeiras. Dentro deste contexto, várias associações entre países surgiram, podendo citar o Mercosul, a PEC, NAFTA, entre outros demais. Mas aí vocês viram pra mim e falam, qual é, Iago? Esse trem de globalização econômica aí, isso aí tá longe. Isso aí é coisa de grandes cidades, de capitais, grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Isso no interior, igual Diamantina, isso aí não rola não. Mas é aí que vocês enganam. Vou citar alguns exemplos de mercadorias e marcas transnacionais ou multinacionais que estão presentes no nosso cotidiano. Aquela Coca-Cola que você compra para o almoço de domingo é um exemplo de uma marca multinacional, transnacional, que é influenciada e influencia na globalização econômica. Você que tem um smartphone da Samsung ou já teve, um smartphone da Nokia, um computador, uma impressora da HP, entre outros demais. E até mesmo aqui em Diamantina temos sedes de franquias internacionais, como a Chili Beans, que revende óculos de sol, acessórios e etc. O Subway, que faz comercialização de produtos ultraprocessados, hambúrgueres, lanches e etc. E está dentro da nossa cidade, bem no interior. Isso prova que a globalização ela vem alcançando todo mundo, desde os grandes centros até as pequenas cidades, ok? Veja só, eu citei algumas transnacionais, algumas marcas e empresas que são de origem internacional, são de outros países que estão instaladas aqui no nosso país. Agora, você saberia me dizer se existe alguma empresa brasileira que é transnacional, multinacional? Bom, vamos lá. Alguns exemplos de empresas brasileiras criadas no Brasil que são transnacionais e que estão espalhadas pelo mundo, podemos citar a Vale, envolvida com mineração, Petrobras, que é com petróleo, a Gerdau, que tem como sua linha de produção o aço, a Embraer, que é a aviação, a Odebrecht, que é construção e petroquímica, entre várias outras empresas. Agora, pessoal, vamos abordar diretamente a temática que nos foi proposta, que é a influência da pandemia na economia mundial. Bom, já não é novidade para ninguém que a pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, alterou por completo as relações sociais no mundo. Para além das vítimas em mais de 180 países, outro efeito sentido em grande parte das nações foram os impactos econômicos da doença. Muitos países estão enfrentando problemas financeiros graves e as notícias sobre a economia são desanimadoras.
A disseminação do novo coronavírus em todo o mundo fez com que empresas cortassem gastos e custos à procura de uma saída. A queda no varejo em geral também registrou baixas, uma vez que, por prevenção, os clientes ficaram em casa e alguns dos segmentos de comércio ficaram estagnados, sem conseguir escoar ou vender sua produção. Segundo dados do IBGE, mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil desde o início da pandemia em março deste ano. Dentre os 5 segmentos mais atingidos, segundo o Ministério da Economia, podemos citar atividades artísticas, criativas e espetáculos. Segundo, transporte aéreo. Terceiro, transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros. Quarto, transporte interestadual e intermunicipal de passageiros. Quinto, transporte público e urbano, entre outros mais. Podemos ver que todos os segmentos que, de alguma forma, geravam aglomerações foi totalmente evitado nesse período de pandemia. De acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a crise do Covid-19 já está levando a economia mundial a uma nova recessão. De acordo com a pesquisa, os impactos causados pela pandemia do coronavírus já têm um impacto maior do que a crise de 2008 para muitos dos economistas. Ao decorrer do ano, podemos sentir na pele e no bolso o que vem fazendo a crise do novo coronavírus na economia global. Tivemos alta do dólar, alta da inflação, preços elevados de itens de subsistência, ou seja, itens de comércio comum, que é gêneros alimentícios como feijão, arroz, verdura, óleo de cozinha, tiveram assim elevações exorbitantes em seus valores comerciais. O combustível teve uma alta em seus preços, eletrônicos por conta do dólar, dentre outros. Pessoal, só para recapitular e reforçar, inflação nada mais é do que um termo técnico que se refere às altas nos preços dos bens de consumo como um todo, ok? E olha só essa abordagem. Veja como a pandemia pode influenciar de forma global na economia. Geralmente, muitas das vezes, investimentos são geridos por especulações no mercado. Sendo assim, qualquer informação, sendo positiva, sendo negativa, de cunho político ou não, ela pode influenciar totalmente no investimento, podendo ser positivo ou negativamente. O mercado de capitais é o principal tipo de investimento que é afetado em casos como esse da propagação do coronavírus, uma vez que grande maioria das empresas negociadas nas bolsas de valores batem de frente com as decisões dos governos nas possíveis medidas de combate ao coronavírus. Por conta disso, a OCDE reduziu a projeção do crescimento da economia global para 2020, passando de 2,9 para 2,4, o menor nível de expansão desde 2009. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula e só para reforçar as informações que eu passei lá atrás sobre o aumento da inflação e o aumento dos bens de consumo, precisamos ressaltar que, durante a pandemia, o real brasileiro foi a moeda mais desvalorizada do mundo, apresentando uma baixa de quase 40%, e essa baixa consequentemente influenciou na economia nacional, começando, por exemplo, pelos eletrônicos, como eu tinha citado, que ao decorrer da pandemia houve uma supervalorização de seus preços, porque o dólar foi se recuperando e o real brasileiro foi tendo só negativas, só foi baixando. Uma outra problemática que influenciou diretamente na nossa economia nacional estão interligadas às questões climáticas, as quais influenciam diretamente na nossa produção de alimentos. No ano de 2020, tivemos invernos bem rigorosos que, como de costume, são períodos que chovem menos. Um exemplo disso foi a alta do leite. Para manter a oferta no inverno, o produtor precisa complementar a alimentação do gado, tendo gastos extras com ração e pastagem. Outra causa deste aumento também se deu pela grande diferença da oferta e demanda de produtos. No início da pandemia, as pessoas começaram a fazer mais refeições por estarem dentro de casa e, consequentemente, também estocaram alimentos. Do outro lado, os agricultores resolveram dar uma freada, por medo de produzirem muito e tomar prejuízo. Então, houve um aumento na demanda e uma baixa na oferta. Por exemplo, na agricultura houve uma redução na área de plantio do arroz e a quebra da safra do feijão. Isso, consequentemente, foi um amontoado de coisas que influenciou a nossa situação econômica atual. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter ajudado vocês. Boas atividades. Qualquer dúvida, entre em contato, ok?